Olá, meu nome é Romunique Oliveira, sou teólogo, escritor e professor de teologia. E neste vídeo quero te ensinar sobre a classificação humana. Na teologia, dicotomia e tricotomia são duas designações que definem teorias acerca dos elementos constitutivos da natureza humana. Esses termos não são usados na Bíblia, pois são formas conceituais usadas na teologia para expressar sentidos acadêmicos. Dicotomia significa divisão em duas partes. O termo tricotomia, divisão em três partes. A dicotomia. A dicotomia diz que o ser humano é composto de dois elementos, um material e o outro imaterial. O componente material do homem é o corpo, e o imaterial é a alma ou espírito. Isso quer dizer que no dicotomismo, alma e espíritos são termos sinônimos que se referem à única parte imaterial do homem, focalizada na perspectiva de forma diferente. Essa parte material é aquela que sobrevive à morte. A tricotomia. A tricotomia diz que o ser humano é composto de três elementos. São eles corpo, alma e espírito. A tricotomia foi muito difundida entre os teólogos alexandrinos, apesar de algumas diferenças conceituais. Foi apoiada por Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nissa e Irineu. Por outro lado, Atanásio de Alexandria e Teodoreto foram dois dos que rejeitaram a tricotomia. A principal base do pensamento tricotomista é a ocorrência de algumas passagens bíblicas que parecem distinguir alma e espírito, enumerados três componentes da natureza humana. Como a Bíblia define os seres humanos? Apesar de grandes nomes envolvidos ao longo da história cristã, seja defendendo a dicotomia ou a tricotomia, a Bíblia deve ser a nossa regra de fé. Sendo assim, podemos notar que ambas as questões são citadas em referências distintas. Sendo assim, como compreender este assunto? Quando os escritores bíblicos estão fazendo uma descrição do ser humano, estão descrevendo sua estrutura. Quando os escritores estão afirmando a triplicidade do homem, estão relacionando a sua composição, ou seja, as características existentes em um todo. Na composição temos três divisões: alma, criada, corpo formado e espírito soprado. Quando o foco dos escritores está afirmando sua duplicidade, estão relacionando sua estrutura, ou seja, sua divisão harmônica entre parte espiritual, imaterial, e parte corporal, material. Na estrutura temos duas divisões: material-corpo e material-espírito-alma. A cultura ocidental trouxe três concepções do ser humano. A antiguidade grega colocou a razão como fundamento da dignidade humana. A judaica manteve sua base reforçando a luz da fé. A fé leva a razão a admitir a realidade que transcendem e não se contradizem.